Quando estamos com um problema, a quem recorremos? Batemos na casa do vizinho? Ou um amigo ou um parente? De onde vem o nosso socorro? Não sabemos quem foi o autor do Salmo 121, mas ele reflete nessa questão. De onde me virá o socorro? Vamos ver o primeiro versículo do Salmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Interessante que ele começa dizendo, elevo os meus olhos para os montes. Por que ele começa dessa forma? Por que olhar para os montes? Há duas suposições. A primeira delas é de que, como esse salmo é um salmo de peregrinação, usado pelos peregrinos que estavam indo para Jerusalém, mais especificamente para o Monte Sião, onde fica o templo em Jerusalém, então a primeira suposição é de que o autor do salmo esteja peregrinando e olhando de longe para o Monte Sião, em Jerusalém, para o templo, e isso seria o mesmo que, ou dizer de outra forma, o meu socorro vem do Senhor, do meu Deus. Perfeito. Essa suposição combina perfeitamente com o restante do Salmo. A segunda suposição é de que, ao peregrinar, ele está olhando para os montes ao seu redor. E, infelizmente, durante todo o Antigo Testamento, os montes estavam repletos de lugares e altares pagãos de adoração. Observem alguns textos. Ezequiel, capítulo 20, versículo 28 e 29 diz, quando eu os trouxe, é Deus dizendo, quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, eles viram os montes altos e ofereceram sacrifícios em todos eles. Eles me fizeram ficar irado, diz Deus, por causa dos sacrifícios que queimaram. Note como era uma prática comum fazer sacrifícios nos montes para outros deuses. O profeta Oséias também no capítulo 10, versículo 8 diz, os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinhos. Vejam os altares dos montes onde o povo adora ídolos. Historiadores dizem que os montes estavam cheios de pequenos altares com divindades dos deuses dos povos que anteriormente haviam habitado a terra prometida, a terra de Canaã. E assim, eu teria ainda diversas passagens para mostrar. Vou mostrar apenas mais uma delas, que combina perfeitamente com o Salmo 121. Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23, diz, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado no alto das montanhas. Só o nosso Deus pode nos ajudar. É praticamente o Salmo 121 sendo dito resumidamente por Jeremias. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o autor do Salmo estava olhando para esses diversos lugares de adoração pagã espalhados pelos montes e pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, qual dessas divindades? O que de tudo isso pode nos ajudar e socorrer? E ele sabe a resposta.
A resposta é muito óbvia para ele, como é para a maioria de nós. O meu socorro não está em nenhuma dessas divindades e em nenhuma dessas coisas. Como diz o Salmo 115, versículo 4 a 7, tudo isso é invenção, é obra de mãos humanas. Essas divindades têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Ou seja, são deuses e coisas sem vida, que não têm a menor condição e o menor poder para me ajudar. Completamente diferente de Deus, que é o Criador do céu e da terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor que a tudo criou, que de fato tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. O único que de fato pode interferir na minha vida e tem poder para nos socorrer. Vamos tentar atualizar o Salmo. Hoje as pessoas não olham mais para os montes, porque já não estão mais nos montes as divindades e religiosidades pagãs. Mas isso não quer dizer que elas não estejam mais por aí, ao alcance das nossas vistas, e que muitas pessoas não continuem olhando para elas e as buscando nelas o seu socorro. Muitos continuam olhando e buscando o socorro e o consolo, por exemplo, no espiritismo, um contato com um parente morto através de um médium. Outros olham para um candomblé, umbanda e seus pais e mães de santo e fazem oferendas e despachos para suas entidades para terem o corpo fechado ou alguma outra forma de proteção, ou fazem oferendas para Iemanjá nas praias, ou buscam previsões e orientações nos búzios dos pais de santo, nas cartas das cartomantes, na leitura das mãos das videntes, ou olham para o horóscopo para ver como será o seu dia. Enfim, notem como nós estamos rodeados de altares pagãos para os quais as pessoas continuam olhando e buscando socorro, proteção, direção nesses lugares, nessas coisas, nessas religiões. A situação religiosa do Brasil me parece ainda pior do que era no Antigo Testamento. E muito maior o número de lugares pagãos buscados pelo povo brasileiro. Então vale para nós hoje. Olho para tudo isso. De onde me virá o socorro? Tudo isso são invenções, são criações humanas que nada podem fazer, são socorros ilusórios. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas eu gostaria de expandir um pouco além do horizonte religioso. Talvez muitos não estejam buscando o socorro em uma religiosidade errada e ilusória. Mas não significa que estão olhando para o lugar certo e depositando a sua confiança em Deus. Podem estar olhando e colocando a sua esperança e o seu socorro em outra coisa que também lhes decepcionará, colocando seu socorro e esperança em outra ilusão. Vou dar um exemplo bíblico de socorro e segurança ilusório. Oséias capítulo 14, versículo 3 diz: a Assíria não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos proteger. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. A Assíria não pode nos salvar,
e a cavalaria não pode nos proteger. Várias vezes o povo de Israel se achava confiante e seguro nos seus tratados com nações vizinhas. Seus aliados fortes e poderosos, às vezes era o Egito, às vezes era a Síria, enfim. Mas era só uma questão de tempo para perceber que esse socorro era completamente ilusório, porque estavam confiando em forças humanas, que mudam de lado, que também são derrotadas, os tratados são desfeitos, o socorro e a segurança se desfaz. Hoje, podemos nos sentir seguros e confiantes pela situação que temos, pelos acordos de emprego, pelas amizades que nos proporcionam segurança, até que toda essa segurança terrena é rompida. De uma hora para outra, pode-se perder o emprego, pode-se romper a amizade, porque tudo isso é terreno e frágil. Nada disso é certo, é garantido, é permanente como imaginamos. Outros colocam a segurança no dinheiro, nos bens que possuem. Mas bastou uma pandemia para mostrar que também nisso não se pode colocar a confiança e o socorro. Tantos empresários, se fala em 600 mil empresas que faliram, tantos empresários faliram nesse período, não por incompetência, mas porque a gente depende de muitas circunstâncias que fogem completamente do nosso domínio e que podem nos fazer perder tudo. Colocar o socorro nos bens que possui é um socorro ilusório. Confiar na sua inteligência, na sua capacidade, na sua força. Basta um problema de saúde que nos deixe incapacitados para nos fazer cair na real de que colocar a segurança nisso também é uma ilusão. Confiar na medicina, na evolução dos tratamentos, ótimo. Ótimo que a medicina esteja cada vez melhor e mais avançada, isso é uma bênção. E certamente temos de procurar os médicos e confiar neles. Mas novamente colocar toda a nossa confiança, o nosso socorro só nos médicos e na medicina é outra ilusão. Médicos erram, tratamentos podem não fazer efeito ou não serem suficientes para nos salvar. Então, todos os lugares para onde se olha, buscando socorro nesse mundo, tem suas limitações, suas imperfeições, e colocar a sua esperança de socorro só nisso é uma ilusão, que em breve se tornará uma enorme decepção. Eu não quero que essa mensagem seja desencorajadora, mas eu não posso negar que, de certa forma, eu quero que ela seja uma mensagem de desilusão. Quero que ela sirva para repensarmos as alternativas de socorro, ou para tirar as ilusões que se tem que algo nesse mundo pode nos providenciar um socorro verdadeiro e permanente. Salomão, em Eclesiastes, reflete sobre as desilusões desse mundo. Ele diz que tudo neste mundo é um correr atrás do vento, uma coisa feita em vão. E de certa forma é isso. Colocar a nossa esperança em qualquer coisa neste mundo nos dá uma ilusão de proteção, de segurança. Até que, como diz Jesus, caem as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto contra a casa.
Uma casa que sem alicerce cai, porque não tinha fundamento, porque era uma segurança e uma proteção ilusória. Mas Salomão também, sabiamente, diz que a única coisa que não é ilusão neste mundo, não é correr atrás do vento, é confiar no Deus eterno e verdadeiro, aquele que não muda, que é o Criador do céu e da terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quanto consolo há nessa frase! E o autor do Salmo segue fazendo comparações e expressando a sua confiança de que Deus está conosco e nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E é interessante que, por mais que o Salmo tenha um autor, ele foi escrito de uma forma que pudesse ser cantado e que tivesse a participação também dos outros e do povo. Muitos acreditam que o sacerdote ou um líder lia um versículo desse salmo e o povo de Deus respondia com o próximo versículo. Vamos lê-lo dessa forma e vejam como fica interessante. Então o líder começava e dizia: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a igreja, o povo respondia: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O líder então dizia: ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. E o povo, a igreja, respondia: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu imagino a força que esse salmo dava para aqueles peregrinos, a confiança que ele trazia. Devia fazê-los lembrar dos seus antepassados que peregrinaram durante 40 anos pelo deserto numa vida extremamente difícil. Mas isso só lhes fazia dizer as palavras desse salmo ainda com mais convicção. Porque sim, a vida no deserto tinha sido extremamente dura. Mas Deus também tinha se mostrado extremamente presente no deserto. Deus foi exatamente o que o Salmo 121 diz. Se pudéssemos dar um título para esse salmo, deveria ser: o Senhor é o meu protetor. As palavras protetor e proteger aparecem no total 7 vezes nesses 8 versículos de Salmo. E Deus foi exatamente isso. Foi o protetor do seu povo durante toda a peregrinação no deserto, aqueles 40 anos. O Criador do céu e da terra os libertou do Egito com as 10 pragas. E abriu milagrosamente o Mar Vermelho para que eles passassem. O sustentou milagrosamente, mandando diariamente o maná e as codornas. Quando estavam morrendo de sede, fez brotar água de uma rocha. Os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Portanto, relembrando o passado, não resta dúvida: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Deus foi o refúgio e a fortaleza do seu povo, o socorro bem presente nas tribulações, como diz o Salmo 46. E Deus não mudou. Ele continua protegendo e amparando o seu povo, os seus filhos que estão peregrinando nesse mundo.
Nós somos os peregrinos de hoje. Continuamos limitados, imperfeitos, frágeis e mortais. Mas o nosso Deus continua o mesmo protetor, onipotente, criador do céu e da terra, que também é o Pai nosso que está nos céus, que nos ama tanto que nos deu o seu Filho para nos salvar. Jesus, quando esteve aqui na terra, mostrou a sua profunda compaixão com a humanidade, com os sofrimentos humanos, com as doenças, com as deficiências. Ele se compadeceu dos sofrimentos físicos e curou os enfermos, assim como também se compadeceu de nossa alma e pagou pelos nossos pecados. Ele é o nosso protetor. De onde nos virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, meu Criador, meu Salvador. Ele protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha saída e a minha chegada, diz o texto. Ou seja, Ele estará comigo durante toda a viagem, durante todo o dia, desde quando eu saio de casa até quando eu volto e chego em casa novamente. Durante todo o dia Deus estará comigo. Deus estará comigo durante toda a jornada da minha vida, desde o meu nascimento até a minha morte, durante toda a minha peregrinação nesse mundo, até a minha chegada na terra prometida, na Jerusalém celestial, como diz o Apocalipse, nos novos céus e na nova terra, como diz Pedro. Ele estará comigo desde agora e para sempre. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará tua alma. O Senhor guardará tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.